Gente, acabamos tendo um problema de conexão da internet aqui e nossa conexão caiu. Mas vamos iniciando novamente aqui. Deixa eu. Podem entrar novamente aí, pessoal. A gente vai. A nossa conexão acabou caindo aqui. E. Professor Carlos, pode entrar, por favor, novamente, que a conexão acabou caindo aqui e a live caiu. Mas pode pedir novamente, solicitar aqui que a gente já entra de novo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Deem um feedback aí, fazendo um favor. Professor Maurício, seja bem-vindo, professor Maurício. Opa! Pronto, voltou. A internet prega essas peças com a gente, né, professor Carlos? Tá, agora tá bem aí. Minha imagem tá legal, tá ouvindo bem, tá? Ótimo. Obrigado, viu? Obrigado, amor. Tô com a minha assessoria aqui. Ó aqui, ó. Já tô com um tereré já aqui, ó, feito. Mas essa. Pronto. Deixa eu ver essa sua garrafa aí. Oi? Deixa eu ver essa sua garrafa aí. Você quer ver a cor, né? Tá meio Nutella, hein? Pois é, rapaz, é o que me arrumaram aqui, ó. Fizeram para mim agora aqui minha garrafa com. Olha a cor da garrafa. Pessoal, então nós vamos iniciando aqui a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Todo mundo está entrando aí. Eu quero inicialmente aqui agradecer a presença de todos vocês, Heloísa, João Pedro, professor Heloísa de Querência, professor Leonardo, os alunos que estão aqui conosco. Não caiu. Aí, voltou. Estão ouvindo? Sim. Gustavo, Laura, sejam bem-vindos, pessoal. Nosso objetivo na live de hoje aqui, e eu quero já agradecer, professor Carlos, a honra que o professor nos dá de participar desse momento especial, né, que é o lançamento do livro Tereré, Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul. Professor Carlos, professor na UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, ali em Mato Grosso do Sul. Eu tive fazendo lá alguns anos atrás o mestrado, pude conhecer o professor Carlos e a gente troca algumas figurinhas aí de vez em quando, né, professor Carlos? E é muito bacana a gente poder falar sobre esse assunto aqui, porque era um assunto que eu já vinha tentando abordar aqui na nossa página, né? Até fiz um vídeo no final do ano passado, um Reels, né? Um vídeo curto sobre tereré. E tendo um livro como esse, o professor Carlos já compartilhou comigo o e-book e eu pude ler. Não consegui terminar ainda, mas já fiz uma boa leitura sobre ele. Excelente, viu? Parabéns, professor Carlos. O livro ficou muito bacana e é uma iniciativa muito interessante. Eu queria começar fazendo a pergunta inicial de como que surgiu essa ideia, né, de escrever um livro e de tratar sobre esse assunto do tereré como um patrimônio cultural de Mato Grosso do Sul. Bom, em primeiro lugar, Luiz Gabriel, eu que agradeço o espaço de poder compartilhar aqui na sua página, né? Comentar um pouco sobre esse trabalho, sobre a importância do objeto de estudo e de uma bebida que ela é, digamos, cara a todos nós, né? Sul-mato-grossenses, no caso aqui o objetivo de estudo, mas também o tereré é uma bebida que ela não conhece fronteiras, né? Então, eu imagino que todos nós que estão, as pessoas que estão acompanhando a live ou outras, poderão assistir no futuro, conhecem ou fazem uso da bebida. Então, é algo bastante presente no nosso cotidiano. E também te parabenizar, na verdade, pelo projeto Ser, né? O projeto Ser História. Eu acho que iniciativas como a sua
contribuem para que nós possamos disseminar o conhecimento histórico com profundidade, com pesquisa, com estudos. Isso é muito bacana, né? Contribui para a gente, para a expansão do conhecimento, o conhecimento aprofundado do nosso cotidiano, da história, de outros elementos, né? Então, é bacana. E o tereré é uma bebida que incorpora, ajuda a entender o nosso dia a dia, a nossa história, a nossa memória, né? Mas respondendo a sua pergunta, então, e agradeço também ao pessoal que está nos acompanhando aqui, né? Eu vi vários nomes conhecidos aqui, outros foram passando. Pessoal, eu agradeço a vocês também, a audiência, esse carinho, né? Não deixa de ser um prestígio contar aí com a audiência de vocês, também os que acompanham a página também, né? Então, eu agradeço a audiência de vocês, esse espaço para a gente conversar um pouco, né? Bater um papo. Então, pessoal, mostrar um pouquinho da capa, né? Mas aqueles que tiverem a oportunidade e o desejo já podem baixar. Depois, acho que dá para projetar aqui o link, né? Do livro para fazer o download do e-book, né? Mas, assim, Luiz Gabriel, o primeiro lugar é o seguinte, a publicação, ela só foi possível por meio do investimento do governo do Estado. A obra tem um patrocínio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul por meio do FIC, que é o Fundo de Investimentos Culturais. Eu costumo dizer para as pessoas, assim, que é, digamos, a nossa lei Rouanet estadual, né? Ela apoia projetos na área cultural, não só da publicação de livros, né, de literatura como um todo, mas na construção de peças, de teatro, de cinema. Então, é uma iniciativa do governo, do público, fomentando a cultura, que dissemina conhecimento, né? Então, eu costumo dizer assim para as pessoas conhecerem, né? Então, é uma obra que conta com recursos públicos. E esse é o primeiro aspecto. O segundo é que, na verdade, o interesse por estudar, por escrever sobre o tereré, nasceu no seio familiar, né? Não sei se dá para projetar, né? Mas aqueles que conhecem sabem essas cores aqui da minha camiseta que eu estou usando, né? O meu pai era paraguaio, a minha mãe sul-mato-grossense, né? Na verdade, nasceu na época que era Mato Grosso ainda, né? Então, o tereré, digamos, a cultura paraguaia esteve sempre presente na minha família, né? A língua guarani, torcer pela seleção paraguaia de futebol, a Chico passou para a Paraguaia, e o tereré, a música, né? A foca, a guarânia, o rasqueado, que é o outro tipo que nem se ouvia muito, o próprio chamamé. Então, são elementos assim culturais que fizeram parte da minha infância, da minha memória, do círculo familiar, né? E o tereré também. Isso, então, faz parte da minha vida afetiva também, estudar esse aspecto, né? E a partir de 2011, quando o tereré se tornou, então, patrimônio cultural do Estado, eu passei a investigar, estudar um pouco mais a bebida, particular, um pouco mais acadêmico. Mas o livro, ele tem, assim, claro, ele é fruto de pesquisa, mas eu tentei deixar com a linguagem mais ampla possível, para não ficar muito aquela linguagem um pouco engessada, que é própria da academia, né, do rigor acadêmico. Então, é para responder responder ao conhecimento sobre a importância da erva mate no Mato Grosso do Sul, no atual Mato Grosso do Sul, e a presença, sobretudo, do tereré como um elemento cultural, como um costume, uma prática cultural que está ligada à identidade do ser sul-mato-grossense, que define o que deveria ser o sul-mato-grossense, né? Uma palavra que ajuda a entender bem o sintetismo que eu estou falando é de típico, né? Algo típico de Mato Grosso do Sul, o tereré. Mas aí, um outro aspecto importante também é a influência guarani, ou seja, dos povos indígenas. Acho que a gente pode falar um pouco mais aprofundado depois, né? Então, esses dois aspectos aí, que estiveram presentes na minha constituição familiar e intelectual, me levaram, então, a escrever sobre o tereré e compartilhar aí com você. Ótimo, muito bom. E eu acho muito bacana essa iniciativa, porque eu fui fazer um pequeno Reels no final do ano passado, né, que eu compartilhei, sobre o tereré, e eu fui fazer uma breve pesquisa antes, né, para ver o que eu poderia falar, e eu tive dificuldade de encontrar um livro assim como o seu, né, que fazia que organizava as informações. Você encontra informações aqui e ali esparsas, né, em blogs, tudo muito espalhado na internet. Mas esse seu livro ele contribui demais para isso, para organizar essas informações, sintetizar e, como você falou, para o público em geral, né? Então, assim, todos que estão aqui nos acompanhando aqui, leiam
esse livro. Vai ser uma leitura assim, que certamente vai acrescentar muito para vocês. Sejam aqui estudantes de graduação, estudantes do ensino básico, do ensino médio, ensino fundamental. A leitura vai acrescentar muito vocês. É um livro de fácil leitura. O professor Carlos escreve muito bem e com muitas informações de qualidade. E aí eu queria fazer uma outra pergunta em relação a essa temática do patrimônio, né? Porque o senso comum associa patrimônio com patrimônio físico, monumento, construção, né? Como relacionar essa ideia de patrimônio a uma bebida, a uma prática cultural, no caso, o consumo do tereré? O Luiz Gabriel, é só comentar um pouquinho do que você falou antes, né? De fato, eu também não conheço, e não conhecia até construir o livro, uma obra no Brasil, né? Que sintetizasse, digamos assim, que tentasse fazer o que eu tentei fazer no livro, né? Uma história do tereré, da erva mate do tereré. Porque no campo da história, você também sabe muito bem, né? O pessoal que está nos acompanhando, há um certo desejo, um certo fetiche pelas origens, né? Como surgiu o tereré, como ele chegou até nós. Então, no livro eu tento explicar um pouco esse possível surgimento, né? Que remete aos povos originários, ou aos povos indígenas, sobretudo os Guarani, aqui na nossa região, Mato Grosso do Sul, Paraguai. Mas há registros, por exemplo, que o consumo da erva mate com água já estava presente nos chamados povos andinos, antes mesmo da chegada dos europeus aqui no continente. Então, consumir a erva mate com água, há registros, água natural ou mesmo quente, é um costume bastante antigo. É claro que essa seria, eu aponto no livro, uma das possíveis origens para o tereré, né? Alguns registros que eu encontrei. E você tem razão também, buscando online, por exemplo, aparecem diversas lendas, mitos, possíveis origens para o tereré. Na guerra contra o Paraguai, na guerra contra o Chaco, algumas lendas associando o tereré com a Virgem de Caracupê, que é a padroeira do Paraguai. Então, há muitas versões. Eu menciono elas no livro e eu tento, a partir de um rigor, de uma pesquisa histórica, apontar algumas verossimilhanças, né, mas a partir de registros documentais, do período colonial, como teria surgido, possivelmente surgido o tereré. Mas, de fato, eu não conheço nenhuma outra obra que tenha tentado fazer esse esforço, né? Há, sim, algum outro capítulo de livro que menciona o tereré, o costume de tomar o tereré aqui no estado, mas não uma obra como eu mencionei. E a ideia do patrimônio é muito importante também. Quando nós falamos em patrimônio, o meu patrimônio, o seu patrimônio, nós pensamos em aquilo que é nosso. E pensar patrimônio cultural pensar naquilo que nos identifica enquanto sujeitos. Nós, pessoas, também somos produtos da cultura, somos atravessados por ela. A cultura é viva, é dinâmica. E quando nós falamos em patrimônio cultural, nós podemos pensar em dois grandes elementos, ou duas grandes facetas. O patrimônio material, seria aquilo palpável, né? Prédios, monumentos, aspectos materiais mesmo, né? Construções, etc. E o patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial, também chamado de intangível, né? É aquele patrimônio que não é palpável. Por exemplo, festas, modos de fazer, costumes, tradições. O tereré, o modo de fazer o tereré, se enquadraria na categoria de patrimônio imaterial. Ou seja, é um costume, é uma prática cultural que atravessou o tempo. E por que ela é importante no sentido de patrimônio cultural? Porque no nosso caso, de Mato Grosso do Sul e de outras regiões também, o consumo do tereré, ele materializa uma determinada história, uma determinada memória sobre quem fomos no passado, quem somos no momento e quem nós damos a conhecer sobre o que é o ser sul-mato-grossense. No livro eu mostro alguns a partir de memes, de reportagens, em alguns textos também, na música, alguns elementos simbólicos que identificariam o que é ser sul-mato-grossense. Tomar tereré, ouvir música sertaneja, comer a chipa, sopa paraguaia. São vários elementos que vão formando, digamos, um costume, um jeito de ser sul-mato-grossense. Então, a ideia de patrimônio cultural e material é o modo de fazer o tereré que identifica o ser sul-mato-grossense, a história dessa porção do país. Isso está muito ligado à importância que a erva mate teve na economia, na política aqui, nesse local que hoje é o Mato Grosso do Sul, sobretudo na primeira metade do século XX. Né? E, claro, nos dias atuais, com um consumo bastante ampliado
do tereré, por todas as pessoas, todas as idades, né? Muito bom. Só saudar aqui o pessoal que tá entrando aqui conosco. O Felipe, a Simone. Sejam bem-vindos. Ó, o pessoal está comentando. Estou aqui com o meu tereré. É isso aí, pessoal. Façam o tereré de vocês. Mais cedo, na outra live que eu tinha aberto antes de cair, eu estava perguntando para os alunos como que eles tomam tereré, né? E aqui tem o costume de tomar com suco, né? Suco de limão, com refrigerante, inclusive, aqui no Mato Grosso. Estou falando aqui da cidade de Água Boa, no Mato Grosso, né? Estou morando atualmente na região aqui do Vale do Araguaia, no leste de Mato Grosso, perto da divisa de Mato Grosso com Goiás, né? E aqui o tereré é fácil de encontrar nos supermercados aqui, já chegou, né? Mas o consumo ainda é dessa maneira. O pessoal toma muito ainda com suco de limão, né, adoçado e com refrigerante. A gente estranha, né? Tem uma coisa interessante, pessoal, o livro do professor Carlos, Tereré, Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul, ele está dividido em 3 capítulos, né? E ficou muito boa a divisão ali, bem didático mesmo. E ele conta ali, eu fiz uma anotação aqui, né? Sobre as antigas origens do tereré, olha lá, é isso aí. E ele faz uma descrição, né? Desde o período colonial, do consumo da erva mate, né? Esse é o capítulo primeiro. O capítulo segundo ele vai falar sobre a importância da erva, do cultivo, né, da erva mate para o estado de Mato Grosso do Sul, da história, sobretudo no final do século XIX, início do século XX, né, Companhia Mate Laranjeira, enfim. E o último capítulo, o terceiro capítulo, processo de registro como um patrimônio, né? Lendo o primeiro capítulo, eu achei interessante uma coisa, queria até que você falasse sobre isso, professor Carlos, que é em relação a teu momento lá, que você discute sobre os relatos dos jesuítas, né? Em que, em alguns casos, era proibido o consumo da erva mate, né? A erva foi proibida, erva do diabo. Como que é isso aí? Conta isso pra gente, professor Carlos. Como é que essa erva mate, que a gente tanto consome agora, já foi considerada como uma erva do diabo, proibido, seu consumo foi proibido? No século XVI, século XVII, os registros mais antigos as fontes mais antigas que eu consultei para escrever o livro são do século XVI, XVII, são relatos, né, dos padres jesuítas que atuaram aqui na região platina, Paraguai, aqui no porção do Paraná também. E esses relatos mencionam que os Guarani consumiam a erva mate de várias maneiras, né? E lembrando que nesse momento nós estamos falando dos herbais nativos, que é a erva mate, a ilex, é uma planta nativa da região. Os indígenas a consumiam de diversas maneiras. Ela poderia ser, ela era triturada e aspirada em alguns rituais religiosos, ela era macerada e consumida mais ou menos sem a utilização de um utensílio próximo à bomba, consumida apenas no copo, em rituais religiosos, com água natural, e aí esse consumo com água natural, por exemplo, os padres jesuítas e outros, os colonizadores chamavam de refresco. Aqui, digamos, eu faço a ponte com possivelmente a origem mais remota do que é o tereré, porque nessa região se faz muito calor, então os indígenas a consumiam para aliviar o calor, e em dias frios, adicionada com água caliente ou água quente. Então, esse registro, né? Os padres jesuítas, obviamente, olhavam esse costume dos indígenas a partir da sua concepção de mundo cristã, europeia e cristã. E os Guarani, eles a consumiam a erva praticamente o dia todo. Então, alguns registros desses padres jesuítas é um olhar bastante deturpado, né? A erva mate era chamada de droga e era chamada de erva do diabo porque, conforme a concepção dos jesuítas, alguns indígenas deixavam de frequentar, por exemplo, as missas ou as atividades religiosas de catequese, né, forçada desses indígenas guarani, para consumirem a erva. Aí logo se atribuiu à erva um olhar negativo, e a erva seria a erva do diabo, que afastaria as pessoas, então,
da prática do rito cristão, ao qual os jesuítas queriam submeter os índios. Mas nesse primeiro capítulo, Luiz Gabriel e os que estão nos acompanhando, eu mostro alguns elementos que atravessaram o costume de beber a erva ao longo do tempo, alguns estereótipos, né? E também algumas virtudes e alguns benefícios. Já no período colonial, a erva mate, ela era chamada de vício, era entendida como um vício, era entendida como uma droga, a droga do sertão. E era também vista como uma bebida que, de certa forma, era feita, utilizada por pessoas preguiçosas. Esses são alguns elementos que, lá no terceiro capítulo, eu mostro que estão presentes no dia a dia, né? Um outro aspecto também, alguns padres jesuítas entendiam o consumo da erva como algo anti-higiênico, algo sujo, porque os indígenas compartilhavam o mesmo copo. E no século XVII, XVIII, encontrei alguns relatos de indígenas que utilizavam para absorver a água caniços de madeira, de bambu ou de osso de animais. Essa seria uma espécie de bomba, né? No século XVIII, os espanhóis já aderidos ao consumo da erva, porque também logo no século XVI, os próprios jesuítas e outras documentações que eu aponto no livro, a erva caiu no gosto também dos conquistadores. Os conquistadores também começaram a consumir a erva mate. E eles próprios também foram chamados pelos jesuítas de preguiçosos, porque estavam deixando de fazer as suas atribuições colonizadoras ali para ficar tomando erva mate, se dedicando a um vício sujo. Então, são alguns elementos, alguns estereótipos que estavam lá no período colonial e que se faz presente no dia a dia. Quem vem de fora para o MS, por exemplo, e não conhece o tereré, é estranho compartilhar a mesma bomba, né? Vê como algo meio nojento, meio estranho. Entende também como um vício, né? Algumas publicações ou postagens dão um outro sentido a essa ideia de vício, como algo bom, eu estou viciado no tereré. Então, são alguns elementos que estão presentes lá. Agora, eu gostaria de citar uma questão, Luiz Gabriel, que você mencionou, do raiz e do Nutella, né? Eu deixei aqui do lado o meu limão, deixei aqui ao lado a quebra-pedra, que são plantas, né? São frutos, e uma planta natural que, por exemplo, no Paraguai, em Guarani, isso é chamado de remédio sujo, né? E o tereré, e eu coloquei aqui um pouquinho também, não sei se dá para ver, né? A quebra-pedra. Mas o tereré, ao longo do tempo, e no Paraguai isso é mais presente, ele foi tomado, adicionado com outras plantas naturais, limão, quebra-pedra, boldo, fedegoso, enfim, uma série de plantas que atendiam alguns fins específicos. Isso seria... Burrito, né? Burrito também costumo usar. Uma planta burrito. Esse seria o tereré tradicional, o raiz. Só que no livro eu discuto esse aspecto do Nutella e do tradicional, porque isso está ligado a uma identidade também, né? A identidade que é o tereré, que seria o tradicional, a tradição do Estado, etc. E hoje, quando nós vamos ao mercado, nós encontramos erva mate de diversos sabores. Tem para todos os gostos, todos os públicos. E não só a erva mate. As próprias guampas ou copos, né, adornados com diversos elementos, cores, formatos. A própria bomba também. Então, eu tratei isso no livro como uma estética do tereré. O tereré também se transformou muito nos últimos anos, conquistando e caindo no gosto de outros públicos, né? Isso provocou também mudanças no próprio hábito, o jeito de tomar o tereré. Até algumas 2 décadas ou um pouco mais, aqui no estado, famílias mais assim, digamos, de origem paraguaia, as crianças não podiam tomar tereré, você não podia atravessar a roda de tereré, servir somente no anti-horário, não usar refrigerante, não usar o que você mencionou aí. Isso seria o tereré Nutella, né? Aquilo o que eu trabalho no livro essas modificações são naturais. As práticas culturais, elas mudam ao longo do tempo, vão ganhando novos significados. Mas há uma disputa simbólica aí também, porque as pessoas, digamos, mais tradicionais ou mais afeitas ao que seria o tereré original, vão chamar isso de Nutella. Tomar tereré num copo Stanley. É um absurdo, né? Para os tererezeiros de verdade, de raiz. Então, é um debate bem legal que eu mostro no livro, tento explorar por fotos, por memes, por piadas e por música. Dá para o pessoal entender essa ideia de patrimônio a partir dessa disputa também. Porque o patrimônio carrega essa ideia de quase de imutabilidade, daquilo que é sagrado, que você deveria mexer ao longo do tempo. Mas as práticas culturais, elas mudam, né? Mudam com o tempo. Exatamente. Muito, muito bem pontuado. Pessoal, olha, leiam o livro
tá? A gente vai conversar sobre vários elementos. O professor Carlos já está pontuando aqui alguns elementos presentes no livro. Mas, olha, vocês vão ter acesso ao e-book, né? E depois a gente vai até falar sobre a questão do livro mais para o final, professor Carlos, em relação ao acesso ao livro, né? O livro físico, enfim. Eu também queria reforçar que o pessoal que quiser fazer pergunta, gente, podem estar escrevendo aqui, tá? Escrevam aqui, que eu vou estar repassando. O Leandro mesmo, Leandro Ferreira, fez uma pergunta aqui. Pode nos contar o significado do nome Tereré? Da onde vem esse nome, professor Carlos? Tereré. Ô, Leandro, muito obrigado aí pela pergunta, né? E como eu mencionei, né, na história há um certo fetiche pelas origens, né? Isso é bastante compreensível. Nas pesquisas que eu realizei, eu não se pode precisar um surgimento, uma data precisa para o nome Tereré. O mais provável, e aí isso não foi eu que escrevi, foi um outro historiador, eu busquei de um outro historiador, o professor Jorge Hermitz, né? O mais provável que a palavra tereré venha do Guarani, que é uma palavra onomatopaica, que faria referência àquele chiado. Aqui, um outro rito, né, do tereré. Você vai tomar o tereré, alguém te serve uma guampa de tereré. Copo não, uma guampa de tereré. Você, com a água, obviamente, você deve terminar toda a água, ou absorver toda a água, e fazer, no mínimo, 3 chiados, ou 3 roncos da bomba, né? Quando você toma toda a água. A palavra tereré seria uma referência a esses 3 chiados, a esses 3 roncos. Tereré. Seria daí que teria surgido o nome da bebida, né? Porque ao se consumir o tereré por meio de no período colonial, um caniço de bambu, de madeira, um osso de animal, e posteriormente com a introdução da bomba metálica no século XVIII, XIX, aquele chiado que se deve fazer, né? Porque senão também aí um outro elemento. Quem não, geralmente não faz esse chiado ao tomar o tereré, dá a impressão que você devolveria um resto de água para a pessoa que está servindo. É um outro elemento que sempre foi muito presente no hábito de tomar o tereré, né? Para aqueles mais acostumados, digamos, falta de etiqueta você devolver a guampa sem fazer o chiado. Então, o nome tereré seria uma palavra onomatopaica que faria referência a esse chiado que a bomba faz ao final. Ótimo, muito bom. Muito bacana. Pessoal, podem estar fazendo aí os seus questionamentos, pode estar escrevendo aqui no chat aqui que eu vou repassando para o professor Carlos, ok? O livro está estruturado de uma forma muito bacana, eu vou até mostrar aqui, eu acho que vai dar para ver, deixa eu ver se eu consigo, eu queria mostrar uma imagem aqui, deixa eu ver como que eu faço para trocar a câmera aqui. Ah, tá, achei aqui. Deixa eu ver se eu viro aqui para eu mostrar uma. Olha aqui. Essa região, pessoal, é a região dos ervais nativos, né? Que é trazida aqui no livro, na página 12, no sul de Mato Grosso do Sul, ali na fronteira, né, com o Paraguai, divisa do Paraná. Essa região é a região dos ervais nativos, né, professor Carlos? Onde se encontrava a Ilex paraguariensis na natureza, né? Isso favoreceu o consumo e o cultivo ali da erva mate nessa região, né? Isso. Eu queria que o professor falasse um pouco mais sobre essa questão dos ervais nativos ali, sobretudo abordando esse tema da mate laranjeira, né? O pessoal que está aqui na live, que é Mato Grosso do Sul, certamente algum já deve ter ouvido falar da antiga empresa, né, ali no sul do Mato Grosso do Sul, muito conhecida, que se tornou uma grande empresa, monopolista ali do comércio, né, de erva mate, enfim. Esse mapa ele é bem bacana, ele está destacado ali a presença dos ervais nativos no que hoje é o Mato Grosso do Sul, o sul de Mato Grosso do Sul, né, Ponta Porã, desce ali até a fronteira com o Paraná e o Paraguai. Não aparece muito bem aí na imagem, mas em verdinho mais claro, está pontuado também os ervais nativos no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Paraguai, na Bolívia, porque a erva mate compreende um território muito vasto. E esse território correspondia nessa época e corresponde hoje ao território dos povos do povo Guarani, Guarani e Kaiowá. É a mesma região que esses povos ocupavam no período colonial e até o século
XIX, né? Pensando que esses povos foram forçados a sair de suas terras ali a partir do século XX, e a mate laranjeira teve um papel importante nisso. A mate laranjeira foi a primeira empresa a conseguir do Império Brasileiro a permissão legal para extrair de forma comercial a erva mate no século XIX, década de 80. E ela promoveu essa atividade até os anos 1940, princípios de 1940 aproximadamente. Nesse período, a erva mate teve uma importância econômica muito grande para o sul de Mato Grosso, nesse momento. Toda essa região. Ela, digamos, entre aspas, deteve o monopólio, entre aspas, de toda da produção de erva mate, da colheita e produção de erva mate no sul do estado nesse momento. E era uma empresa que tinha, por exemplo, uma fazenda, que é a Fazenda Campanário, era a sede da empresa, bastante desenvolvida para a época, né? Um complexo industrial ervateiro bastante desenvolvido para a época, tinha um controle de todo esse território bastante forte e violento, né? Com a população que aí residia, os Guarani, os Paraguaios. Então, foi uma empresa assim, que tinha grande influência política com o governo de Mato Grosso, mas também com o próprio governo central do país. Então, era uma elite econômica e política nesse momento. A erva mate, a Companhia Mate Laranjeira geralmente se encontra referências a ela dizendo que foi a pioneira na extração da erva mate. Na verdade, ela foi a pioneira apenas em se conseguir a autorização do governo. Porque, além dos próprios indígenas que sempre manusearam, fizeram uso da erva mate nesse momento, haviam produtores independentes, pequenos produtores, paraguaios, sobretudo, que já habitavam essa região e também faziam uso da erva mate, a colheita, o manejo da erva mate. Mas a empresa foi a primeira autorizada pelo governo, né, pelo país, no século XIX, pelo Império, a proceder ao beneficiamento da erva mate. E essa grande produção, que gerava grande receita para o Estado, era vendida, sobretudo, para a Argentina via o Paraguai. E tem um aspecto, assim, contraditório, né? A história é cheia de contradições. Ao mesmo tempo que a mate laranjeira contribui para a abertura de estradas, transportes, da produção econômica, ela foi uma das grandes responsáveis pela desestruturação dos territórios Guarani, uma vez que ela invadiu os seus territórios, provocou a dispersão dessa etnia por outras terras, promoveu a expulsão. O período coincide com a chamada política da Marcha para o Oeste de Getúlio Vargas também, a ocupação dos chamados espaços vazios. Então, é uma história bastante complexa que eu tento, no livro, mostrar as contradições, né? A história é contraditória, né? Então, a história da erva mate aqui no atual Mato Grosso do Sul não é diferente. Então, pensar a erva mate no estado, chamado ciclo ervateiro, é também pensar sobre a Companhia Mate Laranjeira, que eu explico um pouquinho no livro esse aspecto contraditório. E já no século XIX, nas primeiras décadas do século XX, eu já encontrei, né, referências em jornais de época a palavra, o nome tereré. Então, o nome mais antigo que eu encontrei para tereré era da década de 30, o uso da palavra tereré. Então, também é um nome bastante, já com uma idade bastante considerável. Mas não encontrei nenhuma referência, além da que eu mencionei anteriormente, sobre o chiado da bomba, né? Eu vou mostrar uma imagem aqui, professor Carlos. Deixa eu só pegar aqui o celular, que é em relação... Essa imagem é uma ilustração dos mineiros, né, como eram chamados, aqueles trabalhadores ali da mate laranjeira, que carregavam a erva mate aqui após a colheita, né, lá no arbusto. Esse aqui a gente vê numa imagem assim, num desenho desse. Esse aqui era extremamente pesado, viu, pessoal? Muito pesado. É um negócio assim, a gente não consegue nem imaginar a questão que aponta para a gente a questão da exploração do trabalho, né? Esses trabalhadores pobres, indígenas, paraguaios, né, que trabalharam aí no final do século XIX, início do século XX, nessa empresa, nessa importante empresa, né? Eu estou vendo aqui algumas imagens, eu queria mostrar todas, mas também a gente tem que deixar aquele gostinho, né, para o pessoal para querer acessar o livro, né? Mas o que eu queria mesmo era mostrar, porque tem muitas imagens, pessoal. O livro tem muitas imagens muito bacanas, fotos aqui. Pode falar. Luiz Gabriel, essa imagem dos mineiros, como você bem contou,
outro elemento que eu procuro evidenciar no livro. O mineiro vem de Minas mesmo, né? O sul de Mato Grosso, e não só o sul de Mato Grosso, a região do Paraguai, já foi conhecida como que os conquistadores, os invasores europeus vinham para a América, o que foi chamado de América, em busca de ouro, de metais preciosos. E aqui nessa região não tinha ouro. Se descobriu prata em outras, na Bolívia, por exemplo, mas não tinha ouro. Mas no século XIX se descobriu a erva, passou-se a fazer ganho, né, no Paraguai antes ainda da exploração da erva mate. E ela foi chamada de ouro verde de Mato Grosso. Então a ideia ouro verde faz referência ao potencial econômico que a erva mate teve. Você está mencionando os mineiros, vem disso. Mineiro é quem coleta a riqueza, o ouro. Né? Você não tinha ouro, não tinha erva mate. Então esses trabalhadores, e a empresa Mate Laranjeira a registro, né, outros estudos importantes que eu menciono no livro, que muitos trabalhadores eram submetidos a regimes de escravidão mesmo. E já no período colonial, também pontuo isso, os Guarani também eram escravizados por espanhóis, por alguns chamados mestiços e pelos próprios jesuítas. Era trabalho escravo, literalmente, né? Mostra algumas referências a isso. É curioso nós pensarmos isso porque já no século XXI isso não acontece mais, nem vinícola, nem lavoura de arroz, isso ficou no passado, né? Mas eu pontuo essas contradições também no livro. E essa imagem que você mostrou, esses dois exemplos, eu aconselho quem quiser conhecer um pouco essa história, essas durezas do trabalho da colheita da erva mate nesse momento, no que hoje é Mato Grosso do Sul, o livro Selva Trágica, de Hernani Donato. Narra a trajetória dos mineiros nos herbais, né? De forma romanceada, mas é bem bacana. Talvez tenha até online, eu não sei, mas é Hernani Donato, Selva Trágica. E essa imagem, por exemplo, os mineiros adentravam os herbais nativos. A erva mate é uma árvore grande, de grande porte, quando na idade adulta, 20, 30 anos. E colhiam, então, esses ramos, esses galhos, por meio de facões, e cada um digamos, o fardo era chamado de raído. Eles pesavam entre 100 e 150 quilos, ou até 180, alguns registros. E esses trabalhadores caminhavam, indígenas e paraguaios, sobretudo, caminhavam grandes distâncias até chegar a uma espécie de galpão, onde a erva era sapecada, triturada para ser processada, consumida. E há relatos, né, que não raros esses trabalhadores fraturavam a coluna, porque o peso era muito grande. Né? Então, no livro, eu vou discutindo esses aspectos também, narrando um pouco esse momento mais recuado no tempo. E acho que é importante já dizer que o processo de beneficiamento da erva contemporânea segue a mesma lógica. Claro que hoje é tudo feito de maneira industrial, mecanizada. Mas o processamento é bem semelhante a esse momento aí. E é muito, muito interessante, professor Carlos, como o professor coloca e trabalha isso no livro, né? Em relação a essa dimensão da fronteira Mato Grosso do Sul com o Paraguai, né? Tem um momento ali que o professor discute sobre essa coisa dessa relação da fronteira como uma relação meio que de tensão, assim, né? Em alguns momentos, a população sul-mato-grossense aceita essa condição de fronteira e em outros momentos rejeita isso, né? Tem alguns momentos que isso é legal, mas tem outros que não, né? Então eu queria que o professor falasse um pouco sobre isso, e o tereré está no centro desse processo aí, né? No capítulo 2 do livro, eu faço referência a uma frase que é do antropólogo Álvaro Banducci, Campo Grande, se eu não me engano. Ele diz que o sul-mato-grossense é fronteiriço por conveniência. As fronteiras, elas são simbólicas, né? Elas não são, embora nós tenhamos fronteiras físicas, mas as fronteiras são simbólicas, são imateriais, digamos assim. E por elas atravessam ideias, mensagens, culturas. Aqui em Mato Grosso do Sul, em publicações associadas ao tereré, vez e outra se encontra menções ao costume dos índios Guarani, a uma herança dos índios Guarani, que seria um legado, essa prática de consumir a erva aos sul-mato-grossenses de hoje. Também se explora muito a ideia da cultura paraguaia, né? Se exalta a cultura paraguaia por meio do tereré, da chipa, da sopa paraguaia. Então, e que a roda de tereré uniria as pessoas, expressaria, digamos, um aspecto fraterno do ser sul-mato-grossense, porque o tereré compartilha a mesma bomba, agrega as pessoas, as ideias, etc.
Esses seriam elementos, digamos, positivos associados ao tereré, a partir dessa ideia de fronteira, né? Então, estamos aqui, somos fronteiriços com um país hermano, que é o Paraguai, a música também, né? O chamamé, aqui na fronteira, a folk. Mas, no cotidiano, né, todos nós sabemos que os guaranis sofrem um grande preconceito no Estado, né? Nos Mato Grosso do Sul, por conta das disputas territoriais, por conta do mercado de trabalho e mesmo preconceito pelo próprio preconceito. Os paraguaios, não raro, aqui no sul do estado, são vistos, né, como falsificadores, como traiçoeiros, pessoas não dadas à confiança. Isso foi um elemento muito presente também na família. Então, a ideia de patrimônio cultural, patrimônio, além daquele conceito que eu apresentei antes, ele também expressa contradições, né? O patrimônio cultural e material, aquele que nos identifica como sujeitos, ele também é objeto de disputas simbólicas, de batalhas simbólicas. E esse é um elemento. Ao mesmo tempo que se exalta o tereré como uma herança indígena, ou um costume paraguaio, que expressaria fraternidade entre as pessoas, no dia a dia o que se verifica é o confronto, é as disputas, né, as batalhas simbólicas e os estereótipos que aparecem também. Como eu mencionei, a história ela é contraditória, né? Ele materializa esse aspecto. Uma das propostas que a gente tem aqui na página, né? Eu criei essa página, professor Carlos, com o objetivo de discutir, de conversar sobre história e aproximar, né, o conhecimento histórico do público em geral, da comunidade em geral. Então, eu até dei o nome de Ser História justamente por isso, né? Para a gente linkar essa conexão aí entre a nossa identidade, aquilo que nós somos, aquilo que constitui a nossa identidade, e a história tem tudo a ver com isso, né? Memória, enfim. E quando a gente fala de uma prática cultural como o tereré, que é tão comum dos sul-mato-grossenses e cada vez mais comum dos mato-grossenses, dos goianos e o pessoal ali do interior de São Paulo, né? Tem ganhado espaço ali. A gente fala sobre isso, né? Sobre isso que o professor aborda no livro, sobre a coisa da ressignificação, né, dessa prática. Então, como eu disse no início, né, o pessoal está entrando aqui e compartilhando sobre a questão do consumo com refrigerante, com suco, né? Que é comum aqui. A gente estranha, agora a gente precisa entender. Olha só, o professor Carlos já pontuou aqui, desde o período colonial, a gente está fazendo um panorama aqui sobre o consumo do tereré, o cultivo da planta, né? A gente vê que essa prática nossa de consumo dessa bebida, ela atravessa os séculos e as gerações e ela é marcada por uma série de eventos, de sujeitos históricos, de instituições que passaram aí no passado e que que construíram, né? E a gente vê, eu queria perguntar uma coisa que eu noto, professor Carlos, em relação a esses últimos anos, né? Que parece que a indústria da erva, né, de tereré, ela se popularizou, e como o professor pontuou numa fala anterior, em relação à diversificação de sabores, enfim, a gente vê hoje isso é muito comum, né? Eu queria que o professor falasse em que momento que acontece isso. Eu não cheguei, eu não sei se no último capítulo do livro isso é discutido, mas quando que acontece digamos assim, essa virada, né? Em que a indústria abraça assim, essa coisa do comércio da erva de tereré e populariza isso, né? O Luiz Gabriel e as pessoas que nos acompanham, só para não perder um fio da meada também, nós o livro tem um perfil no Instagram, que é o Projeto Tereré. O primeiro post que eu fiz na página para divulgar o projeto, eu recebi pelo menos uns 10 ataques de paraguaios, sobretudo, né? Também de sul-mato-grossenses aqui, uns dois, mas sobretudo paraguaios, né? Dizendo que era um absurdo o Mato Grosso do Sul ter registrado o tereré como uma bebida, como um patrimônio do Estado, porque o tereré é um patrimônio do Paraguai. Já não bastava a guerra contra o Paraguai, que o Brasil teria destruído, roubado a cultura, uma série de estereótipos. E esses comentários eu também trabalhei no livro para, mais uma vez, mostrar como a ideia de patrimônio ela é contraditória e ela expressa
ela expressa disputas simbólicas, né? Porque nós estaríamos, digamos, nos apropriando de algo que é bastante caro à identidade do outro, que no caso é o Paraguai. Eu não trabalho com essa ideia de apropriação cultural. Eu já fiz algumas falas sobre apresentando o livro, outras pessoas entendem assim, eu não trabalho nessa perspectiva, né? Mas de como a cultura e as práticas culturais são fluídas e elas mudam ao longo do tempo, ganhando novos significados. Então, só para dizer o seguinte, que não há problema nenhum em um tereré ser patrimônio, ser registrado, reconhecido como patrimônio cultural de Mato Grosso do Sul, porque aqui também ele expressa sentidos, memórias, identidades para as pessoas que aqui residem, né? No Paraguai, e aí tem um processo bastante interessante, uma história bastante interessante, né? As primeiras pesquisas, ações para registrar o tereré como patrimônio do Estado tiveram início em 2007. 4 anos depois é que o processo foi fim e ele foi reconhecido como patrimônio. Em abril de 2011. No Paraguai, ele foi declarado patrimônio da nação em março de 2011. E aí eu mostro algumas informações que eu levantei no livro. Eu suspeito que as ações para dizer que o tereré é um patrimônio do Estado começaram primeiro, isso começou em Ponta Porã, primeiro em Ponta Porã e depois até no próprio Paraguai. E aí, em contato com uma das pessoas que foi responsável por início desse processo lá em Ponta Porã, e confidenciou que na época eles sofreram também algumas represálias e desgostos com o pessoal de Pedro Humanos, paraguaios, porque souberam que estava iniciando um esforço aqui do Estado para reconhecer o tereré. Então, eles teriam corrido e declarado o tereré como patrimônio da nação paraguaia em março de 2011. Menos de um mês depois, saiu o nosso registro aqui no Mato Grosso do Sul. E em 2020, o tereré, o modo de fazer o tereré paraguaio foi declarado patrimônio da humanidade. Então, isso é importante dizer também. O modo de fazer paraguaio. Mas até hoje persiste essa certa disputa do tereré, como alguns paraguaios entendem, e é compreensível, né, que o Mato Grosso teria se apropriado de uma cultura que é deles. E aí eu digo, não, é uma bebida que tem um forte apelo cultural para os paraguaios, como teve para a minha família, mas antes de ser paraguaia, ela é um costume de origem indígena. Então, se nós formos fazer essa ideia de apropriação cultural, na base não estaria que hoje é o Paraguai. O Paraguai nem existia, né? Estão os Guarani bem mais recuados, e até os povos andinos, né? O que você perguntou mesmo? Eu perdi a pergunta. A outra? Sobre a questão da indústria que se apropriou, né, da marca, digamos assim, né? Isso. No último capítulo ali, tem um tópico chamado, afinal, de quem é o tereré. É o título de uma revista de 2012, a revista Leia, que circulava no Estado. Eu acho que não circula mais. Porque na década de 70, uma empresa entrou com um processo no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPE, para registrar o nome, para patentear o nome tereré. E esse registro teve início na década de 70. Só que ele não foi para frente, porque na década de 70 o nome tereré já era bastante popular em embalagens de erva mate. Nós fomos de um momento, eu trabalho isso no livro, né? Até meados da década de 70, mais ou menos, a indústria ervateira, no que hoje é o OMS, ela era grande. Grande parte da produção, do consumo da erva, do que era consumido aqui no estado, no sul de Mato Grosso, da erva mate, era produzida aqui mesmo. Então, se conhecia essa porção do estado como a terra do ouro verde. Hoje, dados aí da Embrapa, da Embraer, 90% da erva consumida no Mato Grosso do Sul vem de fora, vem de estados do sul do país. Apenas 10% que nós consumimos aqui é produzido aqui mesmo. Então, há alguns estudos nos últimos anos, alguns incentivos do governo, entre outras entidades, para tentar reativar esse comércio, esse potencial econômico da erva mate aqui. Desse montante da erva mate consumida aqui, alguns registros aí do pessoal da agronomia, que o sul-mato-grossense consome em média mais ou menos 5 quilos de erva por ano. Desses 5 quilos, 71% é como tereré, e 26% como chimarrão e outros usos. Mas 90%, então, todo o consumo aqui vem de estados do sul. E aí, o que nós temos? Nos últimos tempos, cresceu enormemente o consumo, sobretudo entre os mais jovens. E aí eu trabalho no livro a ideia da estética do tereré, mas também da própria linguagem, né? O tereré conquistando novos públicos, público mais jovem. E aí isso é perceptível nas embalagens de erva mate. Eu trabalho várias imagens de erva mate, várias imagens de embalagens de erva mate no livro, mas também é perceptível nas redes sociais, né? As ervas frutadas, as ervas de sabores,
A mudança na estética da guampa, que não é mais guampa, é copo Stanley, é copo de plástico, é bomba decorada, é bomba de várias cores, é garrafa de time, é garrafa com um apelo religioso. Enfim, apelando a diversas estéticas que promovem o quê? A venda, o comércio da bebida como um produto a mais. Isso tem aspectos negativos e aspectos positivos, né? A própria economia, a difusão do consumo, e alguns veem aspectos negativos também, que seriam um certo esvaziamento da prática cultural. Eu particularmente, não entrei nessa discussão, né? Apenas pontuei como nos últimos tempos se diversificou bastante esse consumo, porque ela apela a outros gostos, a outras identidades, mas ainda trabalhada como algo que caracteriza o nosso estado. Recentemente, aqui na região de Dourados, nós tivemos, por 2 ocasiões, parte da equipe de atores, atrizes da Globo por aqui, né, gravando novelas, etc. E um dos principais elementos que esses atores compartilhavam nas redes sociais era tomando tereré, porque é algo que, digamos, olha, é da terra, digamos, é do local. E alguns gostavam, outros não gostavam. E nas redes sociais, os comentários a essas postagens iam do elogio à crítica também, né? Porque quem não é dado a tereré muitas vezes estranha o gosto, vê também como uma prática, digamos, meio anti-higiênica, etc., que já são elementos já que estão há muito tempo acompanhando a bebida, né? Agora, veja uma outra questão. Eu identifiquei no site do INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, na década de 90, 97, sobretudo 96, 97, você já teve tentativa de patentear kits individuais de tereré, bombas de plástico, bomba descartável, kit descartável na década de 90, só que naquele momento não pegou. A virada, digamos, como você perguntou, para esse apelo mais massivo, massificado para o tereré, com diversos ícones, linguagens e a estética do tereré, ele veio mais ou menos, é difícil estabelecer origens, mas mais ou menos aí há 15 anos, que se percebe aqui no Mato Grosso do Sul, podemos pensar 2 décadas, né? E você percebe essa massificação do consumo, com várias estéticas, várias linguagens. O tereré é chamado de teres, de tera. Alguém me confidenciou aqui, né, essa semana numa palestra que alguns chamam de quera. Quera seria, em Guarani, alguém sábio ou mais esperto. Outros chamam de verde. Teres com I, teres com E. Eu vou trabalhando isso também. A própria linguagem do tereré no livro, né? E, por outro lado, se perde algumas referências da linguagem que se usava anteriormente, né? Como o tererezeiro é algo novo, mas como o tomador, o servidor e etc. Então, a linguagem também associada ao tereré muda. A massificação, então, portanto, tem aspectos positivos e negativos. Mas é uma contradição, né? Um estado como o nosso, em que as pessoas consumiriam, por média, 5 quilos de erva por ano, a maior parte da produção vem de fora. Então, nós saímos da terra de Ouro Verde para uma terra que já, o Ouro Verde já não, economicamente já não é nem produzido mais aqui. Né? Eu passo por esse aspecto também. É interessante, isso o professor discute isso no livro, né? Isso provavelmente se dá porque o perfil agrícola de Mato Grosso do Sul muda também, né? Para cultivo de soja, milho, são outros cultivos que são mais, entre aspas, rentáveis aí, né? Em relação a isso que a gente está conversando, vou mostrar aqui, o professor Carlos também trabalha aqui com memes, né? E eu achei interessante isso aqui, né? Que é o meme saindo de Mato Grosso do Sul, né? Então lá chegando no MS, não vejo graça nesse tal de tereré, aí saindo do MS, né? Carregando aqui, carregando uma quantidade grande de erva, né? Isso. É interessante, eu vi há um tempo atrás, eu não sei se o professor chegou a já ver esse, eu não sei, agora não me lembro qual que era a marca da erva, mas isso me chamou a atenção, que eu vi, de um lado tinha, né, na caixa da erva, a marca da erva, especificando o sabor, e no verso tinha a imagem de um cantor sertanejo, a imagem do cantor, assim, na caixa da erva mesmo, sabe? Eu falei, uai, poxa, provavelmente aquele cantor ele nem tome, porque ele não é do Mato Grosso do Sul, eu sei quem que é o cantor, mas ele não é do estado do Mato Grosso, provavelmente ele nem toma, mas é a associação da imagem com um determinado perfil, né? Jovem, que ouve música de sertanejo universitário, enfim. Então, a gente vê como que essa prática
cultural ela vai sendo ressignificada, né, ao longo do tempo aí, de acordo com o momento, né? É interessante a gente perceber esses elementos, como que isso vai, que a história vai trabalhar com isso, né? Sobre esse processo de constituição desse patrimônio, né? Eu uso no livro muitas embalagens de erva mate como fonte. E aí elas apontam isso que nós estamos debatendo. Por exemplo, é raro você encontrar nas embalagens de erva referências aos Guarani. Eu encontrei apenas uma. E a erva chama-se Caaporã, que seria a erva bonita, erva boa. Uma referência ao costume dos Guarani. Você encontra algumas embalagens com referência às cores do Paraguai, como a embalagem de uma erva que traz o sabor burrito, ela vem nas cores do Paraguai, mas você encontra elementos associados a essa ideia do campo, do homem do campo, e nos últimos tempos essa chamada cultura sertaneja. Essa embalagem específica eu não vi, do agro, alguma coisa assim. Então, é o mercado consumidor, é o aspecto, isso é importante você dizer, porque eu não desvinculo, isso está no capítulo 2, sobretudo, os patrimônios culturais do aspecto econômico. Patrimônio cultural, os patrimônios culturais, eles também são produtos econômicos, eles também vendem, não só simbolicamente, mas vendem economicamente. Há interesses econômicos e políticos por trás da eleição de um determinado bem como patrimônio. Eu discuto isso também. Então, nos últimos tempos, a ideia do tereré, de consumo do tereré, é também associada a essa ideia do agro, do sertanejo universitário. Isso foi incorporado também. Agora, você citou uma coisa interessante sobre o meme, né? Eu uso vários memes também. Essa pesquisa eu comecei, na verdade, o primeiro passo, acho que faltou dizer isso, né? Foi em 2011. Em 2011, que eu apresentei uma monografia, um curso de especialização. E de 2011 até o presente momento, na verdade, até o ano passado, eu vim recolhendo postagens, memes, embalagens de erva. Ao longo de todo esse tempo, então, eu vim recolhendo material. Claro que eu não fiquei 10 anos escrevendo o livro, né? Fiquei recolhendo material e pensando. Então, tem alguns memes já antigos no livro, não circulam mais, mas tem memes atuais, né? Esse, por exemplo, chegando no MS e saindo do MS, é interessante que faz referência a uma outra postagem do livro, que é a UEMS. A UEMS, em 2017, a Universidade Estadual de Mato Grosso, criou um manual para o recém-chegado do MS, para distribuir alunos. E dentro desse manual tinha os 13 passos, ou 13 dicas, né? Uma delas, 13 passos para quem fosse iniciante no tereré. Várias dicas sobre o tereré, como o tereré. E um deles é, para que a pessoa que chega no MS estranha, quando, em geral, o calouro fica aqui para cursar a sua graduação, quando ele sai, ele já incorporou esse elemento, o tereré, né? O gosto pelo tereré, pela erva, porque é algo muito presente no cotidiano, muito presente no cotidiano. Então, o meme brinca com isso, né? Aquilo que identifica a pessoa que recém-chegada no estado. Isso acontece, né? Podemos pensar esse aspecto em outros estados também. Quem vai para o Rio Grande do Sul, quem vai para Minas Gerais, etc., quem vai para São Paulo, tem aspectos da culinária, costumes culturais locais, em que quem vem de fora, talvez no primeiro momento estranhe, mas depois ele é incorporado, porque é muito presente no cotidiano. Isso aconteceu e acontece com o tereré, né? E o meme tenta dialogar com isso. É interessante, professor Carlos, essa questão da recepção, né, do consumo do tereré. A minha experiência, eu sou sul-mato-grossense também, cresci na região de fronteira, né, e vim para o Mato Grosso já depois de adulto. Então, eu percebi que eu e minha família, a gente trouxe, né, vindo para cá, a gente trouxe o costume, né, o hábito e a tradição, vamos dizer assim, que é um termo também trabalhado, né, no livro, do consumo do tereré. E aqui, na região, aqui em Mato Grosso, na região que a gente vive, o pessoal associa o consumo do tereré com o chimarrão. Não associa com a fronteira com o Paraguai, nem com o povo Guarani, Kaiowá, enfim. Associa com o povo gaúcho. Inclusive, algumas pessoas achavam que nós éramos do Rio Grande do Sul. E que porque estava fazendo muito calor aqui, então você troca a água. Em vez de tomar água quente, você toma água fria, né? Então é interessante. Inclusive, eu queria até fazer essa live. Eu conversei com várias pessoas aqui para participar. O pessoal entrou aí. Até para entender que o tereré, eu sempre digo, olha, gente, tereré tem a ver com a fronteira com o Paraguai, não necessariamente com o
o Rio Grande do Sul, né? Que é o chimarrão. Professor Carlos, para a gente já ir partindo para a conclusão, até para a gente não tomar muito seu tempo aqui, eu queria que o professor falasse sobre a questão do livro em si, né? O acesso aí ao livro, para que o nosso público aqui tivesse informações sobre isso. Como que a gente poderia conseguir ter acesso ao livro, seja e-book ou se vai sair, né, em formato físico, como que está aí? Ô, Luiz e colegas, só retomar um aspecto importante que você mencionou, né? Aqui na região, no Mato Grosso do Sul, a queda, digamos, da produção ervateira se deu a partir da década de 70. E isso coincide ou corresponde com um momento de grande expansão da agricultura mecanizada no campo. Então, é bem o que você pontuou, o predomínio da soja e da agropecuária. Isso você foi acabando com os poucos de evais que eram nativos, e hoje você praticamente não os tem, e eval nativo, né? Porque se acabou com as matas, privilegiando a monocultura. Então, são as contradições, né? Então, esse processo tem um marco ali mais ou menos na década de 70. A história do chimarrão e do tereré, elas são assim, elas caminham ao longo do tempo, embora eu acho que eu cito o chimarrão uma vez só no livro, justamente para causar esse impacto. Mas elas têm origens muito próximas, porque os registros do período colonial mencionam que os Guarani consumiam em tempos de calor a erva mate com água natural dos rios, né, chamada de refresco, e em dias frios com água esquentada ou caliente. Então, documentalmente, os dois têm uma origem muito próxima, né? E aí, em Mato Grosso, na região aqui do sul também, década de 70, você tem uma outra leva de expansão dos gaúchos, né? Os gaúchos ocupando aí essas terras agricultáveis, né? E levando também o chimarrão para os seus coloniais. Então, quem não conhece, pelo chimarrão ser algo bem mais conhecido no Brasil do que o próprio tereré, as pessoas associam, porque esteticamente é bem semelhante, né? Mas eles têm histórias muito próximas. Sobre o livro, ele foi publicado pela editora Cariúa, que é dirigido por um colega nosso, pesquisador também. A editora Cariúa tem no seu portal, eu acho que depois dá para deixar aí no link, né? Tem diversos livros em formato e-book que são gratuitos. Como eu mencionei, o livro foi publicado com o incentivo da Fundação de Cultura do Estado. Então, é uma obra financiada com recurso público. Então, todas as pessoas podem acessar o link da editora Cariúa na aba downloads ou livros gratuitos, algo assim, e lá você encontra a versão digital, e-book. Pode baixar, ler, gostar, não gostar. E o formato físico, ele está sendo distribuído, será distribuído para escolas, para pesquisadores, para instituições voltadas à cultura, né? Então, a intenção não é vender o livro, mas socializá-lo de forma pública, porque é investimento público, né? E nós pensamos no e-book porque, embora há muitas pessoas que gostam, mas o e-book é mais fácil de disseminar, de espalhar. Então, pode baixar o livro e-book, e aqueles que tiverem interesse em, de repente, conseguir doações, uma pequena parcela só que nós vamos comercializar, tipo simbólico, pode entrar em contato por meio da página @projeto underline MS. Depois também dá para a gente deixar o link aí, que é o perfil no Instagram do projeto, né? Do projeto. Por lá a gente pode trocar uma ideia. Mas, então, como eu mencionei, é financiamento público, a ideia é disseminar. Serão quantos exemplares físicos? Já tem mais ou menos uma noção de quantidade? Físicos serão 200. Já da região da Grande Dourados, nós temos em torno de 61 escolas estaduais aqui na nossa região, e um exemplar, pelo menos, irá para cada uma dessas escolas. Aí há outros pesquisadores aqui na região da área do patrimônio cultural, da história, alguns grupos literários que também receberão a obra, né? Além da própria Fundação de Cultura, é claro, que receberá uma quantidade de exemplares físicos. Então, aqueles que desejarem saber ou quiserem adquirir a obra por algum meio, podem entrar em contato com uma página. Mas a ideia principal é essa, é disponibilizar para o público. Muito bom, excelente. Só lendo aqui alguns comentários aqui do pessoal aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, travou bem na hora aqui.
Aqui O pessoal que a quiser Sara depois colocando. Ah, pode falar, professor Carlos. algum quiser fazer algum comentário, algum retorno sobre a própria leitura do livro, pode fazer lá na página, muito bacana. De repente, eu estive pensando que as reações ao livro, das pessoas que forem lendo, eu posso ir compartilhando na própria página, né? Isso aí Muito bom, ótimo. né? Eu vou até fazer, após a nossa live aqui, entre hoje e amanhã, uma divulgação da página. É projeto underline MS, projeto Tereré underline MS, não é isso? Isso. Depois eu Ótimo. passo. O foco da página é a divulgação do livro, então mesmo, da pesquisa. Isso, a divulgação do livro, mas eu vou mantê-la como uma página para divulgar questões, curiosidades do Tereré, além do próprio livro. Ótimo. Não vai acabar, ela vai ficar ativa para eu ficar postando essas curiosidades, essas questões. Ótimo, muito bom. E é interessante isso, pessoal. O autor, quando escreve um livro, espera esse feedback, essa devolutiva, ela é muito importante. Então, façam isso. Vocês que adquirirem o livro, que tiverem acesso, adquirir não, né? Ter acesso ao livro, seja em formato e-book, seja em formato físico, que lê, vão lá na página, dê um retorno lá para o professor Carlos, isso é muito bacana, né? A Sara comentou aqui na Argentina tomam com suco. E estranham muito porque eu tomo tereré com água, né? Olha só. Tem um aspecto... É na Argentina. Na Argentina é muito comum, né? Inclusive o que fomentou esse comércio no final do século XIX e início do século XX, como o professor Carlos pontuou, era o consumo argentino da erva mate, né? Um aspecto importante, o colega mencionou o limão, né? Há outros remédios juntos, por aí, naturais, que podem ser adicionados. Mas um aspecto importantíssimo, que nós não mencionamos, nós tivemos uma pandemia recentemente. Então, tem um item do livro que eu menciono a pandemia e os impactos que teve sobre o tereré, né? Porque, obviamente, compartilhar a bomba não era aconselhável, e não é ainda para as pessoas com sintomas gripais, nós estamos ainda saindo da pandemia. E isso aprofundou o estereótipo do tereré como uma bebida anti-higiênica, né? E aí tem um outro aspecto. Lá na conclusão do livro, já dando um spoilerzinho, né, eu pergunto se as rodas de tereré estão com os dias contados, porque, por exemplo, há não muito tempo aqui em Dourados, aqui no sul do estado, era muito comum em finais de tarde ou mesmo à noite as pessoas fazerem rodas na frente das suas casas para tomar o tereré com os amigos, com os vizinhos. Hoje as pessoas até fazem as rodas, mas fica cada um com um olhar para baixo, grudado no celular e nem muito conversando. E o tereré meio aí nesse meio, né? E aí também tem o medo da violência, né? Então, tudo isso vai trazendo um impacto sobre a prática cultural, que é tomar o tereré. Então, menciono isso também no livro. E aí, pessoal, dizer também críticas, viu? Aspectos que vocês julgarem negativos são importantes também, porque isso ajuda o escritor, nós, né, que escrevemos, tentamos publicar as coisas mesmo online, a crítica, né, o olhar, a percepção também é importante para a gente reconstruir, melhorar a escrita, a abordagem. Então, não fiquem com receio, né? Não sejam haters, né? Mas também não fiquem com receio de eventuais críticas, não, elas são bem-vindas, né? Exatamente. O pessoal comentando que o Moisés, cadê o tereré? O meu tereré está aqui, ó, Moisés. Estou aqui, olha lá, o do Carlos também. Eu não tenho, aqui é muito difícil de você encontrar a guampa, né, com o formato do chifre. Aqui é muito difícil, mas aqui a gente encontra mais os copos de inox mesmo, né? Essa bomba que você está usando não é de tereré, é de chimarrão, viu? A bomba de tereré, ó. Exatamente. Então, inclusive isso, olha aqui, ó. Esse aqui é com esse detalhe aqui, né? Como que eu cometo esse absurdo, né, professor Carlos? Tomando tereré com um copo, né, e com a bomba de chimarrão, né? O Leandro comentou aqui, professor Carlos, se a erva ficar mais cara do que já está, será culpa sua. Tá muito, exatamente, olha só. O mercado tem a sua lógica, né? Eu menciono esse aspecto também já na introdução do livro. Porque, assim, a reclamação quanto ao preço da erva, gente, lá no século XVI, quando a erva caiu no gosto dos mestiços, dos espanhóis, já havia reclamação. Quando o mercado argentino estava bombando o consumo,
o preço da erva ali no Paraguai e aqui nessa região subia. E eu menciono que não é muito diferente hoje. A erva vai lá em cima e fica lidando aí com esse aspecto, né? Vamos ver se melhora, né? Exatamente, tem que incentivar a produção aí no estado, né? Mato Grosso do Sul, que aí a tendência, né? A oferta aumentando do produto, a tendência do valor é diminuir, né? Tomara que Exatamente. isso aconteça. Nosso bolso agradece. Agradece. A Marina também comentando aqui, né? Parabéns, Carlos, muito interessante seu trabalho. Não esquece de separar um livro físico para me dar. Eu quero ler no papel. Aqui em casa, o Moisés também comentando, aqui em casa o tereré é mais caro. Tem o valor da erva e do limão. Exatamente. O pessoal usa bastante, né, limão. Olha lá, cheguei a plantar, o Leandro também comentando, 2 pés de limão Tahiti na chácara. O pessoal está cultivando, né? Olha só, realmente. Uma coisa importante, gente, o tereré, ele contribui para a hidratação, mas não deixem de tomar água, viu, gente? O tereré, ele não hidrata tanto quanto a água, digamos, pura, né, sem adição. Então, tomem bastante tereré, mas não deixem de tomar água, viu? Tomem bastante água mesmo. Bem lembrado. Inclusive no livro o professor Carlos traz alguns benefícios, né? Desde o período colonial, né? Os religiosos católicos jesuítas, nas suas documentos são citados aqui, eles já pontuavam, né, os benefícios, os malefícios do consumo da erva mate. É interessante isso. E é interessante como que se repete, né? Muitas É. coisas estão sendo comprovadas hoje, né? A erva mate realmente tem vários desses efeitos. O professor Carlos trabalha isso no livro. Gente, leiam o livro, vou falar mais uma vez, tá? Se não conseguir acesso ao livro físico, que são poucas os volumes aí que vão ser produzidos, inclusive há possibilidade de depois ser feita outras edições, professor Carlos? Como é que é isso aí? Então, isso vai depender da Fundação de Cultura, né? Porque, assim, os direitos autorais, pelo edital, são meus, mas nesse primeiro momento é em parceria com a Fundação de Cultura do Estado. É por isso que as reações são importantes, porque isso pode levar a Fundação de Cultura a entender que é viável publicar uma segunda edição, uma segunda versão, enfim. Então, vamos movimentar aí, depois eu posso solicitar essa produção, né? Então, ó, o pessoal está Ótimo. pedindo. Ótimo, muito bom, pessoal. Atenção aí, ó, os amantes do tereré, os consumidores do tereré aí, é muito bacana. Essa conversa nossa aqui faz a gente se localizar, né, nessa prática. Todo mundo que está aqui provavelmente consome e gosta, né? A Sara até comentou aqui também, né? Na minha cultura é imoral tomar com suco. Olha só, né? No Tereré livro também, viu? híbrido. Mas moral aparece no livro também. Moral e moral. Olha só, né? Olha que interessante, né? É interessante a gente se ver nessa prática, né? Nessa prática cultural. A história permite a gente fazer isso, né? A gente conseguir enxergar e também as mudanças, apropriações, ressignificações dessa prática cultural, né? Vocês lendo o livro, pessoal, vocês vão ter acesso a todas essas discussões aqui, tá bom? Então eu vou até fazer um tereré. Dani, um abraço para minha amiga. A Daniela colocou aqui, vou até fazer um tereré. Exatamente, pessoal. Gente, nós vamos concluindo aqui. Professor Carlos, eu quero agradecer muito. Vou dar a oportunidade para você fazer suas colocações finais aí a essa nossa live aqui simples. Está convidado a voltar outras vezes para este espaço aqui, tá bom? Sempre que puder, para falar de tereré, para falar de outros assuntos também, para a gente conversar sobre história. É muito bacana a gente fazer essa troca, esse diálogo aqui, porque a gente aprende muito e todo mundo que está aqui, né? Depois eu vou fazer, pessoal, alguns cortes dessa live para estar publicando aqui na página, tá? Porque a live é longa, durou 1 hora e pouco, que a gente está conversando já faz 1 hora e 20 minutos, mas eu vou fazer alguns cortes de alguns temas que a gente abordou e colocar aqui na página para vocês estarem visualizando e compartilhando também com os contatos de vocês. Professor Carlos, muito obrigado, viu, mais uma vez. Eu que agradeço novamente, né, Luiz Gabriel, pelo espaço, parabenizo pela página, por essa iniciativa, agradeço às pessoas que acompanharam aí o trabalho e também peço humildemente, né, abaixem a versão
e-book, leiam. Tiverem curiosidade ou vontade de ter o livro físico, entre em contato pela página, ou podem me buscar também pelo perfil do Instagram, a gente troca uma ideia. Eu também me coloco à disposição, Luiz, para contribuir com outros temas, outras temáticas em outros momentos aqui. Acompanhei um pouco da live do professor Paulo Simó, que é um grande amigo também sobre a guerra contra o Paraguai. Então, são temas caros a todos nós que nos ajudam a conhecer a nossa história, mas também nos localizarmos no presente, naquilo que nós somos, no lugar que estamos. Né? Então, agradeço de coração a você, um abraço aí para sua companheira e ao pessoal que nos acompanhou aí também, viu, gente? Obrigado e tomem tereré, tomem água e é isso aí. E leiam o livro, Tereré, Prática Cultural, Mato Grosso, Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul. Professor, muito obrigado, viu? Pessoal, até a próxima. Vão acompanhando aqui nossos conteúdos aqui na nossa página. Quem não se inscreveu na página, tá, pessoal? Se inscrevam, por favor. Se inscrevam também na página do projeto Tereré_MS, tá? Para aparecer para vocês sempre que vocês acessarem o Instagram. Vocês sabem que as redes sociais funcionam aí na lógica dos algoritmos, né? Então, faça com que os algoritmos de vocês façam boas recomendações para vocês. Então, assistam os nossos conteúdos, curte aí, comenta, tá bom? Interage bastante com a gente aí, a gente tem certeza que vai enriquecer muito vocês. Então, tchau, muito obrigado a todo mundo que esteve conosco aqui, o pessoal que está se despedindo aqui também. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima.